Tramas da História é o seu canal onde nós discutimos relações de poder, emoções, política, geografia, história e tudo que envolve o homem. E nós temos o propósito de apresentar a vocês o que se passará durante nossos encontros semanais. Talvez uma das formas mais sutis e poderosas de dominação ou de poder seja definir o que é o homem. Nesse sentido, as inquietações que perpassam as nossas provocações partem do pressuposto que praticamente todos os jogos de poder, todas as relações sociais, todos os encontros dos seres humanos com a própria natureza, em alguma medida tem a ver com a definição de homem, o que ele deseja, por que ele obedece, o que ele pode suportar e por que suportar, o que ele pode se tornar, o que muitas vezes é dito para nós. Podemos nos reinventar. Toda grande mudança histórica traz em si mesmo embutido uma certa imagem do que é o homem. É por isso que a história nunca é apenas uma sequência de fatos. O historiador se preocupa em explicá-lo e de diversas formas. Por trás dos acontecimentos, há sempre uma disputa mais ao fundo. Que tipo de ser humano será que está sendo imaginado? Que tipo de ser humano está sendo conduzido? Que tipo de ser humano está sendo organizado por detrás dos fatos que nós presenciamos? No fundo, o que nós estamos vendo é apenas, possivelmente, uma ponta de um iceberg. Os acontecimentos não podem nos iludir. O nosso propósito não é discutir fatos e datas, mas o que está por detrás dos fatos e das datas. Constantino, por exemplo, tornou-se cristão. Mas o que isso explica? O que significa tornar-se cristão? Há muitas pessoas que diriam, se ele não tivesse sido cristão, o mundo seria diferente. Mas a pergunta que nós fazemos é, o que é ser cristão no quarto século, que é o tempo de Constantino? O que é uma conversão em seu tempo, diferente do meu? O que é a seriedade da religião naquele período? O que é ser sincero em sua conversão? O que é ser político? Há uma disputa séria na historiografia que, com muitas possibilidades de se tornarem as grandes teses sobre esse momento de conversão de Constantino, são possibilidades razoáveis de explicação. Seria ele alguém que converteu-se pessoalmente, do ponto de vista da fé, ou ele está dentro de uma reorganização do império? Buscava ele proteção divina? A administração pública tem a ver com religião? Nesse período, as transições e as transformações nas quais todos os políticos do período imperial romano estavam envolvidas tinha a ver com processos religiosos? Por que é que durante o seu governo, por assim dizer, as moedas continuaram com as insígnias ou as imagens do paganismo? Que conversão é essa? Que tipo de gente acredita em Jesus, mas os seus modos ainda são pagãos? Ou a gente está fazendo as perguntas erradas? Os soldados, em seus lábaros, ainda tinha os elementos cristãos se erguendo, substituindo os elementos pagãos, mas as práticas não acompanhavam. O império não muda de pele do dia para a noite. O que nós estamos chamando a atenção é para um lento processo de transformação social que vai explicar acontecimentos que pontuam a linha do tempo. Um acontecimento famoso, por mais famoso que ele seja, ele pode até parecer simples, mas o significado humano, o significado político,
o significado cultural apontam para mim e apontam para a maioria dos pesquisadores que trata-se de um elemento complexo, trata-se de um evento complexo. Às vezes o fato é um tanto claro, o problema é que o sentido histórico dele não. O que nós estamos dizendo é: os conceitos têm suas histórias. Os acontecimentos não estão simplesmente cravados num tempo. Então, a história não está em busca das origens do que aconteceu. Nós estamos perguntando sobre uma linguagem da época, os sentimentos que atravessavam e que, por vezes, impulsionavam o evento em si, os sentimentos que perpassavam. As perguntas que poderíamos fazer é: quem viveu aquele período, que sentiu, o que passou na cabeça desses sujeitos ao fazerem ele se converter ao cristianismo, uma religião sem uma grande expressão. Se olharmos em um outro período histórico, eu acho que isso também é interessante, porque talvez a gente falar recuando no tempo, isso me parece até um tanto plausível. Mas e se fosse num período mais recuado a nosso tempo aqui, será que funcionaria? Pensemos na Revolução Francesa. Matou-se o rei, a guilhotina decapitou-lhe, a queda da Bastilha. Será que a morte do rei mata-se a lógica de poder? Ou o poder desloca para uma outra esfera de autoridade? O rei Luís XVI decapitado, seu símbolo fortíssimo, né? A monarquia está caindo, vitória da liberdade. Surge uma linguagem de liberdade, de cidadania, que reverbera até os dias de hoje, né? São processos revolucionários que daria e ditaria os tons das mudanças. Se quisermos mudar, é interessante que façamos uma revolução. Emprega-se o terror em prol da liberdade, a guerra por uma justa causa e a instabilidade com a promessa de que um dia seremos mais estáveis. Porém, paradoxalmente, nesse mesmo cenário, com poucos dias, quem emerge? Napoleão Bonaparte. E todos nós sabemos que a tirania me parece que foi um tanto modificada do ponto de vista do lugar, mas ainda exerce poder. A revolução produziria novas formas de violência? Estavam os homens experimentando liberdade como almejavam? O vazio deixado por aquele monarca foi preenchido por outras concentrações de poder? Por que nós estamos envolvidos em tantas tramas e delas não conseguimos sair e nos desprender? Existem mudanças de legitimidade política, existem violência de um lado, mas quando a política muda, a legitimidade acompanha, a violência se instala novamente. Então, o que estamos chamando a atenção não é o ponto alto onde há uma revolução e, portanto, a mudança de um regime. O que nós estamos tentando chamar a atenção é para as continuidades, as permanências, as transformações. Será que a monarquia realmente foi embora ou foi substituída? Em tempos de crise, por que sociedades cansadas da desordem aceitam novas formas de comando? Por que não se extingue a destruição de uma forma de poder? Não garante o desaparecimento do impulso pela dominação e pela violência. Às vezes, é bem verdade que na história a gente percebe isso, que muda-se a linguagem do poder, mas jamais muda-se a sua intensidade. O que acontece são os personagens mudando de lugar, e quando a gente olha daqui para o passado, parece que não mudou absolutamente nada.
Mas as pessoas que viveram aqueles momentos, por que é que elas não perceberam isso? Por que nós não percebemos a dominação quando de fato ela está nos acontecendo? Por que uma mulher demora tantos anos para denunciar o seu marido que a explora desde a sua infância? Quantos relatos de homens que abusam de crianças que depois tornam-se suas esposas e muito tempo depois ela diz o que acontecia. Mas o que faz com que ela fique preso a ele? Será que nós não estamos diante de uma estrutura que também nos mantém presos a certos sistemas que nos violentam? E por que ficamos presos? O que faz com que nós, mesmo depois de um tempo de crise, nós nos reorganizamos em torno das mesmas estruturas de poder que nos levou à crise? Em grande medida, a decapitação do rei na Revolução Francesa mostra-nos um grande dilema. O poder não se encerra com a decapitação de nenhum personagem histórico, apenas redistribui. Ele se reorganiza no tecido. O poder está distribuído na sociedade. E aqui surge uma pergunta decisiva. Por que nós, seres humanos, nos organizamos politicamente? Será que Aristóteles tinha razão? Será que nós somos seres ou animais políticos? Será que Hannah Arendt tinha razão? Essa é a condição humana. Mesmo que derrubemos antigas formas de poder que já não nos pertencem mais, nós construiremos novas formas de poder e posteriormente reclamaremos dela. E eu, claro, lembrei nada mais, nada menos do que de Hitler, o caso do nazismo. Como explicar o nazismo? Como explicar a obediência a um sujeito, olhando daqui para lá mais uma vez, e a gente saca ele do tecido do tempo e dizemos: eis aqui o autor do nazismo, eis aqui o sujeito que inventou o terror contra os judeus. Mas como é que as pessoas podiam obedecer esse sujeito? Como explicar que sociedades inteiras, um país, milhares de pessoas aplaudiam tudo isso? Em alguma medida, nós estamos a perguntar: por que as pessoas obedecem? O que faz com que os sujeitos te obedeçam? É poder? Será que é carisma? Será que é um fator emocional? O que normaliza o horror? Será que existe um conceito de horror que eu não enxergo e que, portanto, ao não enxergar, o pratico com prazer? Ou, quando eu me deparar com o terror, saberei que é terror? O que faz com que a propaganda nazista toque profundamente e me encante, me chame a atenção? O que faz com que nós, seres humanos, desejemos e nos entreguemos a projetos desumanos? Cada momento que nós olhamos para a história, nos deparamos com perguntas como essas. E todos nós, em algum momento, e mesmo que sejamos mais novos, mas nossos pais, nossos avós, têm algum tipo de traço de humilhação, de ressentimento, alguma história de crise, alguma história de envolvimento com violência, com gente que promete e não cumpre, com políticos que, ano após anos, eles conseguem se reacender ao poder. Tem gente que constrói uma dinastia toda. E a gente consegue perceber que ele está fazendo sempre errado. Mas como é que ele se reelege? Será que é mera estratégia? Será que não passa de uma arquitetura ou uma engenharia política de mentes por detrás dos bastidores que estão pensando tudo? Será que tudo não passa de um marketing? Por que a morte de Hitler não cessou o nazismo? Porque mesmo com a morte de Hitler,
Todos os alemães no fronte não desistiram de lutar. Mesmo anunciando a morte, eles continuavam a lutar. Qual é o poder da amizade no fronte? Por que dar a vida pelo país? O que faz com que eu me entregue a projetos que, mesmo calculando, com especialistas da minha frente, eu consiga ainda dizer, eu vou seguir? O que é a fé? O que é a coragem? O que são essas virtudes? Será que a gente encapsula elas e vende? Será que eu posso esquivar do amor por uma pessoa em razão das provas cabais que eu tenho que ela é uma pessoa completamente violenta? Ou existe algo a mais do que isso? Não basta perguntar o que Hitler fez, é preciso perguntar que tipo de homem, de cultura, de emoção coletiva e de estrutura social tornou isso possível. Quais são as condições históricas que permitiram o nascimento do nazismo? Muito provavelmente, para citar aqui o caso do Hitler, Hitler não inventou o nazismo. Não foi ele que inventou essa engenharia toda. Hitler também é produto de seu tempo, como dizia o historiador Mark Bloch, em um livro famoso chamado Apologia da História, citando um provérbio árabe, ele dizia: os homens são mais parecidos com o seu tempo do que com os seus pais. Hitler também é, ao mesmo tempo, autor e filho de um projeto maior. O nazismo não pode, portanto, ser lido apenas como um evento, ele precisa ser lido como possibilidades reais dos homens. Homens em condições diferentes podem praticar isso ou aquilo. É exatamente por isso que a história não pode se contentar com datas, com nomes, com fatos, com uma genealogia de pessoas. Isso não explica a história. Isso não nos leva a nenhum outro lugar a não ser a um descontentamento. E talvez seja esse descontentamento, e por esse descontentamento, envolto nessa fumaça, nessa nuvem de perguntas e mais perguntas, que criamos o Tramas da História. Os acontecimentos não são o ponto final. Aliás, é para nós o ponto de partida. Para nós, acontecimentos como a conversão de Constantino, a Revolução Francesa e o nazismo, a morte dos judeus ou a Segunda Guerra Mundial, é para nós um lugar de início para entendermos as tramas da história, o comportamento humano, não apenas um indício, mas um fio que nos leva a perguntar por que razões chegaram a fazer o que fizeram. É política, é cultura, é biologia, é geografia, poder, crenças, emoções, sensibilidades, linguagem. É a fé, é a confissão de fé escrita ou é a professada? Nenhum acontecimento relevante nasce do acaso. Ele é sempre um encontro de múltiplas forças. O nosso canal quer investigar essas forças, porque me parece muito interessante para toda a sociedade saber como nos movemos, como existimos ou percebemos que existimos, porque obedecemos, porque mudamos, o que nos atrai, como a cultura, poder e emoção se entrelaçam na trama da existência e entram no vetor das escolhas e da concretização das ações. Tramas da História se preocupa menos em oferecer respostas fáceis e mais, e muito mais, em formular perguntas que lhe obriguem a pensar melhor. O nosso dever, portanto, é pensar a história, a cultura, o comportamento humano no tempo, em cada tempo, com seus conceitos, me aproximando cada vez mais do que de fato foi ao vasculhar
dentro do ser humano as possibilidades dos acontecimentos. Um canal que quer olhar para além da superfície dos fatos. Um canal que pretende investigar aquilo que sustenta os acontecimentos. Porque compreender a história não é apenas saber o que aconteceu, mas é tentar entender o que move os homens, o que organiza as culturas, o que torna as decisões humanas possíveis. Porque existem condições que não permitem, e isso é verdade. Mas o que é que nos permite fazer o que fazemos? Tramas da História, portanto, é um lugar de investigação, é um lugar de curiosidade, mas é um lugar de pensamento. Um pensamento instigado pela ciência, pela vida, pela experiência. E se você também quer pensar a história comigo dessa forma, para além do óbvio, este é o seu lugar. Este é o Tramas da História. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo, porque toda semana teremos mais tramas da história, desvendando os mistérios do comportamento humano. Me chamo Eduardo Leite, sou historiador com doutorado em História Antiga e escritor, palestrante institucional, e serei seu companheiro pelas tramas da história nos próximos vídeos. Não perca nenhum dos episódios.